Oi, me chamo Paulo Marchetti e este é mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento. E vou falar neste vídeo a respeito de produção. Vou dar uma geral sobre o que é produção, os núcleos de produção, as frentes e tipos de produção e o que a produção faz para quem ainda não conhece e quer entender um pouco melhor. E produção praticamente é a parte do audiovisual onde se coloca em prática as ideias. Não só no audiovisual, em todos os lugares existe produção, em todas as áreas, sejam humanas, biológicas, exatas. Todo mundo precisa produzir. A vida, na vida a gente produz. Eu vou abrir a vida é uma produção. Eu vou abrir a apresentação aqui exatamente para falar sobre isso. Produção é tudo, tudo é produção. Tudo que você vai fazer, como eu sempre falo, esses vídeos, essa série de vídeos que eu tenho feito, publicado, para a área de audiovisual, mas serve para quem está numa redação de mídia impressa, para quem está em site, na área mais eletrônica, digital, também serve para qualquer área de comunicação, publicidade, marketing, agência de conteúdo, produção, são vários tipos de produção, não é necessariamente você ficar dentro de um carro, indo atrás de coisas, enfim, vou dar uma geral aqui e para se mostrar o tanto de como não dá, a gente faz tudo em casa também. E como eu falei, produção é tudo e tudo é produção. Aprende-se muito para a vida quem faz produção. É relação e é a porta de entrada na profissão. Muita gente como eu, por exemplo, entrei para o audiovisual, me tornei o que sou hoje com essa entrada. Eu comecei como produtor, assistente de produção de objeto em filme publicitário, na 5.6 Produções, uma agência, como eu falei, de filmes publicitários dos anos 80. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei para a produtora, não lembro, acho que em 88, fiquei um ano e pouco nessa produtora, e eu era assistente de produção de objeto. Então, é a porta de entrada para muita gente e é uma excelente porta de entrada, é o lugar correto para se entrar na produção, para se entender o que acontece dentro de um organograma, seja, como eu falei, de todos esses ambientes profissionais que eu citei dentro da comunicação, uma redação, uma emissora, uma produtora, é muito bom porque a produção precisa lidar com todas as frentes, com a equipe técnica de operações e também com o departamento jurídico, por exemplo. Isso, muitos projetos, acontece isso de você, da pessoa que faz a produção, ter que transitar por todos esses departamentos e todos esses núcleos dentro de uma emissora, dentro de uma produtora. Quem faz produção geralmente é a primeira pessoa a chegar e a última a sair, tem a desprodução, a produção começa antes de um programa ser captado, tem a pré-produção, por exemplo, e aí da pré-produção começa-se o programa, contrata-se a equipe, aí vai para a captação, vai para a prática. Quando vai para a prática, é porque já tem toda uma produção feita por trás, o transporte, o equipamento, a equipe, os contratos de todo mundo. Já tem, a produção é o start de qualquer coisa. E precisa ser forte, precisa gostar. Eu fiz, juntando tudo, foram 2 anos e meio, mais ou menos, de trabalho com produção, tanto na 5.6 Produções, quanto na Cinema Centro, e em projetos pessoais e outras coisas também. Mas eu não gostava. Eu fazia, foi uma grande escola, aprendi muito, aprendi também para a vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E é muito importante, exatamente para entender todas essas áreas mais a fundo. Foi fazendo produção que eu, por exemplo, descobri que
Em algum vídeo eu falei, quando eu entrei nessa área, meu primeiro objetivo era ser diretor de fotografia. E com o tempo, eu vi que, na verdade, eu gostava da direção artística. Então, e foi fazendo produção e observando isso que eu falei, opa, tá, é esse lado que eu quero ir. Então, a produção ela é muito importante para enriquecer o currículo, dar experiência profissional, formar casca, é muito importante. A produção é fazer tudo acontecer, é concretizar as ideias. Ao trabalhar com produção, aprende-se para a vida, como eu digo. Se você pega, mesmo seja cinema, por exemplo, publicidade, tá no roteiro, como eu fiz uma publicidade, que família no carro, repentinamente o pai freia porque passam ovelhas à frente do carro, e porque era uma propaganda de freio, então eu queria mostrar a eficiência do freio. De repente freia um monte de ovelha. Eu produzia a estrada, a locação, eu produzia as ovelhas, consegui casar, inclusive, a estrada com as ovelhas. Isso tudo é produção, a família, a roupa da família, o equipamento usado para gravar, o carro, tudo, a locomoção de toda a equipe para esse local de gravação, para locação, a alimentação, o local onde vai o casting, vai se trocar o elenco, que eram crianças, pai, mãe, dois filhos, se eu não me engano, não lembro. E, enfim, a produção é tudo. A produção precisa pensar em praticamente sem produção, é a grande mãe a produção. E quando eu falo essa última linha aí, que é para a vida, eu gosto de vir com esses exemplos básicos. E fazer compra para casa é fazer produção. Você levanta, você pega o papel e caneta ou o bloco do seu celular, vai na cozinha, vai na estante de material de limpeza, vai no banheiro, nos lugares e fala, pô, preciso comprar papel toalha, preciso comprar sabonete, pasta de dente, preciso comprar detergente, você vai colocando ali arroz e tal, você faz a tua lista. E isso é produção. Aí você pega o carro, vai, você marca o horário, não, então eu vou terça-feira, às 10, que é o horário que eu posso, tal. Aí você faz as compras, eu vou parar no estacionamento aí. Tudo isso é produção. Fazer orçamento para consertar o carro é produção. Pô, quebrou aqui a manivela de abrir a janela. Pô, vou fazer um orçamento, vou ver quanto que custa o mais barato, se põe na hora, não põe. Isso tudo é fazer produção. Antes de sair com o carro, em vez de fazer orçamento com o carro, vai para lá, vai para cá, pega o telefone, acha no buscador aí 4, 5 oficinas perto da sua casa, você liga isso tudo, tudo para procurar um banquinho específico para casa é produzir, pois é. Às vezes você precisa de uma escada que não seja uma escada grande, mas uma escada pequena, você vai ali no material, na loja de material de construção, você acha a escada que você quer, ou o banquinho para botar, ou o pendurador do vaso. Isso é marcar a viagem da família. Quantas vezes você não foi, por exemplo, para o aeroporto, viu ali o pai, a mãe, dois filhos, o sogro, a sogra, o cunhado, e uma dessas pessoas da família, ou o pai ou a mãe, com tudo na mão, as passagens e tal, falando, fiquem aqui, né? Aí conversando com quem vai atender da companhia aérea e tal. Não, vem para cá, traz as malas, tudo. Isso aí é produção, de ter que ligar, vou marcar então as passagens, tá? Para o meu sogro, para minha sogra, para os meus filhos. Isso é produção, não tem. Então, quando você trabalha com produção e a produção exige que você procure um encanador, que você procure alguém que saiba abrir você vai fazer uma propaganda de geladeira, ou uma propaganda de máquina de lavar roupa, você precisa abrir a máquina, mostrar o motor, funcionamento, geladeira, geralmente você tira o fundo para fazer aquele plano de dentro da geladeira. Então, às vezes você precisa de um profissional para tirar aquilo, então você passa a conhecer todo tipo de profissional. Aí você está em casa, ali quebrou a estante, entendeu? Ou você precisa de água, porque acabou a água, cortaram a água, você não consegue pegar água no filtro, você precisa pedir água. Tudo isso você vai ter na tua agenda de profissional, de produtor, de produtora.
todas essas coisas todos esses profissionais que a gente usa. Então, se você já na sua vida é proativo, ou é proativa nesse sentido de, pô, eu que faço tudo, eu que penso na mudança, eu que vou atrás do aluguel, apartamento, eu que cuido do meu bicho, eu que marco exatamente os finais de semana da família. Não, eu com um grupo de amigos vou alugar uma casa e eu que vou procurar a casa. Isso tudo produção, produção. A produção é organização e funcionamento das etapas, dependendo muito do desenho da equipe, obviamente, é ela que toma conta disso tudo, tanto da pós-produção quanto da captação, de todas as frentes, tem a direção de produção, tem a coordenação de produção, aí tem os núcleos de produção, controla a verba, todas as burocracias da equipe, vai viajar, não vai, vai precisar do carro, vai entrar a placa, ou a documentação de todo mundo da equipe que vai no local gravar, vai fazer uma viagem, vai gravar de madrugada, vai ter que fazer uma viagem, vai ter que alugar um ônibus, enfim, toda essa organização e esse controle e essa burocracia é tudo com a produtora. Ela, tanto que assim, vamos viajar, então a gente se encontra na produtora às 8, porque o voo é meio-dia, então todo mundo às 8 na produtora, que vai todo mundo entrar nas vans, são 2 vans, e aí, como é muita gente, vamos chegar mais cedo, a gente vai sair da produtora às 9, a gente calcula que até às 10 a gente chega no aeroporto, as 12 pessoas da equipe. Então, tudo isso aí é produção, toda essa logística e mãezona mesmo, de pegar e ver, tá todo mundo aí, beleza, vamos, vamos. Então, botou todo o equipamento, então, os cases todos estão lá, as malas, as mochilas, alguém esqueceu alguma coisa? Não, tá, a documentação, chega no aeroporto ou na rodoviária, me deem os RGs, aí fica aquele bolo de RG, vai lá no balcão, tal. Isso é produção, aí tá o assistente junto para ajudar. Então, tem ocasiões que isso realmente acontece durante a captação. É quem acompanha a equipe, se é uma externa ou se está no estúdio, no set, enfim, tem a equipe de produção que com qualquer coisa vai atrás do que for preciso, a produção, se for um filme publicitário, por exemplo, um cinema, você está num set ali que é um banheiro e tá lá para produção de objeto, quem toma conta do objeto, tá lá, porque se cai um negócio, se abre o vidro, se precisa consertar a torneira, não sei, o sabonete, todos os objetos, quando para um cenário, quando é feita uma propaganda, pode reparar, seja de margarina, enfim, qualquer propaganda, molho de tomate, sabe, sabonete, você pode reparar que o banheiro, a cozinha, ela é completa. Se você abrir as gavetas, não vai aparecer isso no filme, de jeito nenhum, mas se você abre as gavetas, nos bastidores, está lá todos os talheres postos, a faca, porque de repente o diretor resolve, de uma hora para outra, fala, não, é preciso de um take da mão abrindo a gaveta de talheres. Pô, então você tem que estar, mesmo que não vai ser usado, muito, muito, muito do que eu fiz nessa época de assistente de produção de objeto, a gente ia atrás de uma cadeira, de uma poltrona, a gente fazia a casa do Papai Noel, por exemplo, nas publicidades de fim de ano, de Natal, e a gente mal via as coisas que a gente produzia, que a gente suava, que, nossa, foram... E a produtora era em Alphaville, que é um condomínio, para quem não é de São Paulo, é um condomínio um pouco afastado do centro de São Paulo, então, para ir, pegava Kombi, na época, Kombi não era van, pegava Kombi, era como fazer mudanças e tal. Então, a equipe ela faz todo o apoio para quem sai, para quem está no estúdio, para tudo que for preciso. Se for um programa de televisão, tem a equipe responsável pelos apresentadores, a equipe responsável pelos roteiristas, pelo switcher, para tudo que acontecer, tem alguém da produção por trás para poder dar assistência necessária para que o trabalho daquele profissional seja bem executado. E também tem a prestação de contas. Eu lembrei um fato que eu devo ter falado em algum vídeo já. Por exemplo, na MTV, quando a gente fez o Monsters of Rock de 94, que foi no Pacaembu,
que teve Kiss, teve um monte de gente. Uma das primeiras, se não foi a primeira transmissão de festival da MTV, os câmeras, a gente teve que providenciar para eles capa de chuva, aquelas capas de jogo de futebol, de plástico, né, que fecha tudo e tal, que vem até aqui, que são até quentes, né, porque naquela época a grua ainda, e o traveling, que fica ali, o carrinho que fica lá, eram ainda comandados por operadoras de câmera. Então eles precisavam da capa, porque o pessoal, fã, os roqueiros, ficavam cuspindo, né, no público e cuspindo no câmera, porque ficava a grua ali passando na frente e tal. Então, a produção teve que providenciar uma capa de chuva para todos esses câmeras, porque para eles não tomarem esse banho de cusparada. Todos os detalhes para o trabalho fluir de uma forma, para o trabalho fluir corretamente, não sair nada do previsto, é a produção que vai dar todo esse apoio necessário. E a prestação de conta no final de um projeto, no final de uma viagem, tanto que o produtor está sempre lá, ó, pega a nota, não esquece, me entrega, né, porque chega o fim da viagem, o produtor que foi para a viagem vai sentar e vai prestar conta para o coordenador e para a direção de produção. Então, aqui as notas, o custo foi esse, vocês me deram R$ 5.000 para fazer essa viagem, eu gastei a 3.800, então sobrou até esse dinheiro que sobrou, ou faltou 500 a mais, mas está aqui o motivo de ter ido a mais. Então, a produção que fica, como eu falei, é a primeira a chegar e a que apaga a luz. A pré-produção, já também devo ter falado um pouco dela em algum momento, mas vou dar uma pincelada rápida. A pré-produção é um momento de preparação para se colocar um projeto em prática. É um momento de estudo para contratações, logísticas, cronogramas e tudo que vai envolver as etapas de captação e pós-produção, e também a escolha e montagem dos profissionais e equipamento. É um momento de se pensar tudo para, na hora de startar, então, ok, pré-produção feita, a gente vai precisar disso, 8 câmeras, 2 carros, alimentação para esses dias, vão ser 15 externas, estou chutando tudo aqui, nem sei que projeto que eu estou falando, só estou chutando. Tudo isso está previsto, então, na planilha da produção, feito tudo isso durante a pré-produção, então, quando se coloca-se em prática, como eu falei, já está tudo pensado, aquela externa que vai acontecer. Você começou a trabalhar na segunda e tem uma externa já gravada, marcada na quinta, a produção já viu isso, já pegou as autorizações, já está com tudo pronto para ir lá fazer a gravação, seja no lugar fechado, num parque, enfim, onde for, já está tudo isso desenhado dentro do cronograma. Assim como startar, ok, vamos começar o trabalho, precisamos contratar todo mundo, precisamos contratar os câmeras, a direção, a produção, o roteiro, os editores, a gente precisa contratar alguém para fazer a trilha. Também, tudo isso é a produção que vai atrás, que vai ligar para as pessoas, que vai entrar em contato, que vai sentar com, dependendo da, do desenho da emissora e da produtora, vai sentar com o departamento de operações, então eu preciso de tantas câmeras para isso, eu preciso desse equipamento, eu preciso desse tipo de áudio, vai ser ao vivo, vai ser gravado, tudo isso aí é conversado com operações e produção sempre juntos, sempre atenta às necessidades do que é combinado, né, que foi combinado dessas etapas todas da pré-produção, para não sair nada fora do cronograma. Se foi pensado 2 meses de captação, então tem que ser respeitado. Obviamente, já se pensa numa margem, pô, mas pode ser que chova naquela externa. Tá bom, a gente consegue fazer, tem mais 2 dias para pensar nessa externa, a gente não vai sair do cronograma. Então, tem que pensar em toda essa logística de cada etapa, né, de um projeto. Inclusive a própria pré-produção, que às vezes começa com ninguém, sabe? É o produtor, é a coordenação de produção, a direção de produção, são 2 pessoas, 3 pessoas que conversam e começam dali a envolver outras pessoas e começa a crescer
o projeto até ele tomar forma e, enfim, e em diante. Pode haver gasto na pré, dependendo do projeto, dependendo da produtora, da emissora, um monte de coisa, mas pré-produção não significa que, não, só vou ver se vai dar para fazer, não vamos ter custo nenhum. Às vezes você precisa sair, precisa até mesmo, sei lá, fazer assinatura de uma internet para fazer uma busca melhor, para fazer gravar reuniões, mesmo que o gasto for mínimo, pode ser que haja gasto na pré-produção. É o momento de pensar nessas verbas todas, não só no gasto geral, no orçamento todo, de todas essas etapas, mas também pensar nessas verbas. Pô, vai ter externa, essas externas vão demorar de 6 a 8 horas, vão comer fora, tal, então precisa de. Tá, para cada diária, vou separar aqui, então, R$ 200, 300, R$ 500 para a equipe, e aí tem esse respiro que pode acontecer como um imprevisto, como eu falei, da chuva. E uma pré-produção bem feita deixa o trabalho organizado e sem sobrecarregar para ninguém. Já também, em algum momento, falei que a pré-produção bem feita faz com que é um efeito dominó, a produção seja bem feita, a captação, por consequência, seja bem feita, que aí entrega um material excelente, muito bem captado, muito bem produzido, muito bem trabalhado para pós-produção, que evidentemente com um ótimo material em mãos vai conseguir fazer um ótimo trabalho. Então tudo é consequência, é um reloginho, é um, é um ajudando o outro, comunicação constante entre esses núcleos, do que é necessário, do que vai faltar, do que foi combinado vai faltar, e do que vai vir a mais, enfim, a comunicação tem que ser constante. Aqui eu separei alguns tipos de produção para quem gosta, como eu falei, eu não gosto de produção, mas eu conheço gente que ama produção, ama produzir, e eu acho incrível, assim, tiro o chapéu. E produção tem a direção de produção, tem a coordenação de produção, a direção de produção vai entender o projeto e vai desenhar. Então, tá bom, eu vou precisar para esse projeto uma produção aqui, um núcleo de produção de externa, vou precisar de um núcleo de produção para o pessoal do estúdio, vou precisar de um núcleo de produção que vai atrás para mim dessa locação. Então, é um núcleo de produção que vai ser temporário. A direção de produção vai entender tudo isso aí, vai separar a verba de cada um, vai ter o coordenador de produção que vai ajudar a exatamente coordenar todos esses núcleos, todos esses gastos, todos esses cronogramas, deixar tudo em ordem. Aí tem a produção de externa, tem a produção de estúdio, a equipe que toma conta do que está acontecendo no estúdio. Imagina, por exemplo, um programa desses de domingo, gigante de auditório, que são 4, 5 horas de grade, um programa do Faro, do Luciano Huck, enfim, Sabrina Sato, Faustão, né? Imagina o tamanho da equipe de produção que estão por trás do ao vivo, só na hora do ao vivo, imagina. Então, e assim, é constante o trabalho desse. O programa vai ao ar domingo, mas o trabalho é muito, tempo inteiro, manhã, tarde, noite, enfim, dependendo da pauta, dependendo de tudo, é incessante. Aí tem a produção de casting, tem a produção de convidados e participantes, no talk show, por exemplo, tem produção que só vai tomar conta dos convidados, dos entrevistados e tal, tem produção de locação, que se vai atrás, eu preciso filmar numa piscina, eu preciso de uma piscina para fazer esse programa, que os competidores vão nadar, então vai deslocado uma equipe de produção de locação, 1 ou 2 pessoas que vai sair por aí, vai tirar foto, vai fazer pesquisa, vai trazer um monte de pesquisa. Tem a produção de cenário, cenógrafos, tudo, direção de arte, tudo isso aí também precisa de produção. Como eu falei, produção de objetos, que é o que eu fiz, que é montável, vou montar um quarto, então você tem que ter tudo lá, a estante, a TV, a cama, o quarto de casal, quarto de solteiro, adolescente, já é um quarto de terceira idade, é um quarto de bebê, tem que entender tudo isso aí e ir atrás, e a produção de objeto, aí vou atrás da cama de casal, do solteiro, do berço,
enfim, aí tem a produção de figurino, de maquiagem. Maquiagem é uma coisa, para quem não conhece muito bem, mas tem eventos que é uma coisa gigantesca. Você imagina maquiagem até dentro de uma emissora grande, como são as emissoras abertas. É uma equipe gigante, porque são apresentadores, convidados, comentaristas, todos os núcleos, eles vão para um... Não é que cada núcleo, o núcleo de esporte tem o seu maquiador, o núcleo de telejornalismo tem... Não, o núcleo infantil tem... Não, todo mundo vai para aquele setor da maquiagem, onde tem lá vários maquiadores, então é um negócio gigante, é um gasto gigante com todos esses produtos de maquiagem. Então precisa se pensar, ainda mais quando por exemplo, um longa-metragem. Imagina um figurino de época, um longa-metragem de, sei lá, de época mesmo. Todas as roupas, quem vai usar, quantos figurinos. Então, é a produção que precisa viabilizar, entender e colocar isso em prática, obviamente, tendo a verba. Cada núcleo desse, cada produção dessa, no seu momento, vai precisar, ou na pré-produção, ou não, dependendo muito do projeto, vai precisar levantar o seu orçamento para entregar. Olha, exatamente para maquiagem, eu vou precisar disso aqui. Para esse projeto, eu preciso desse tanto, porque vai ter tanto batom, vai ter não sei o quê. Você me falou que vão ser 20 homens, 20 mulheres, mais 12 crianças, não sei o quê, tá? Então eu juntei tudo e vou precisar desses produtos que vai dar essa grana. Então aí junta tudo isso aí no orçamento, que é gigante. Separei alguns exemplos de produção que tem produção que é rápida, que é curta, que é mais fácil fazer, mas mesmo assim tem que ter, como eu falei, tem que ser forte, tem que ter garra, tem que gostar. Tem um amigo meu que fala, quando vê o programa no ar, o filme, enfim, o projeto que fez, tudo funcionando, tudo dando certo, fala, pô, que orgulho de botar tudo para funcionar, sabe? Então é um trabalho de muito amor também, esse de produção, porque requer muita garra mesmo. E assim, tem a produção de reality show, como o Big Brother, de férias com o ex, o MasterChef. O de férias com o ex, por exemplo, tem a casa, às vezes muda a locação, então tem que se procurar uma casa ideal para todo mundo ficar nessa casa. Não só na casa, mas aí tem algumas exigências para a casa de apoio da produção, tem que ser perto, tem que ter, sei lá, uma estrutura mínima de supermercado, farmácia, posto de gasolina, sei lá, tudo perto da casa, tem que ter segurança, tudo. Então, tem uma série de questões que você começa a levantar num programa como de férias com esse, e você vê. Então, é uma produção para locação, uma produção do elenco, quem que vai levantar o elenco, fazer a pesquisa, a escolha de todo o elenco, o que vai ter dentro da casa, a comida, toda a infraestrutura já é outra produção. Então, isso aí tem toda a parte operacional, e a produção tem que dar o apoio também para toda essa parte operacional. Então, a mesma coisa do MasterChef, tem compra dos alimentos, de todos os objetos que ele usa nas cozinhas, as panelas, os acessórios, avental. Você vê que a cada edição tem o nome da pessoa no avental, então manda fazer quem que faz, dentro da Band que faz mesmo, o pessoal do departamento de figurino, que tem as costureiras, tudo, ou tem que mandar fazer fora, tem que orçar e ver quem que vai bordar tudo isso aí. Isso aí, tá vendo? Tudo é produção. O programa ao vivo tem produção, o programa gravado tem produção, e no programa ao vivo, não só, como eu já falei, tá ali ó, embaixo, os programas de auditório, de Faustão, do Mion, do Faro, da Sabrina Sato. Sabrina Sato tem externa que sai, tem programas do Hulk, tem externas que sai, que são 4 câmeras, microcâmera, drone, é uma coisa gigante. São 3, 4 vans, mais a equipe de apoio, mais um carro só com equipamento. É uma loucura.
uma coisa gigantesca, então, e a produção tem que pensar em tudo isso. Você vai para uma praia gravar, na praia toda como eu falei, toda essa estrutura de 4 vans, como que vai entrar nessa praia? Vai ter que pegar autorização de todo mundo, estou te falando, a gente está levantando aqui, imagina 4 vans, mais carros de apoio, falei de 5 câmeras, que sejam 3 câmeras broadcast, mais um drone, e mais 2 microcâmeras, por exemplo, que vão ser instaladas. Aí você levanta a equipe técnica, mais operadores de áudio, assistente. Você levanta aí uma externa dessa, você está falando de, no mínimo, 20, 30 profissionais envolvidos, incluindo aí os motoristas. Numa externa dessa sai também pessoal de figurino, de maquiagem. Então é grande. Às vezes tem que montar a estrutura, botar a mesa, montar realmente uma barraca, aquelas barracas para poder ter uma sombra, para poder ter uma estrutura mínima. Uma vez eu vi uma externa da Globo, quando num verão da MTV, que a gente fez no Rio, que o QG da MTV era no Morro da Urca. Uma vez era, se não me engano, da novela Cambalacho, isso eu estou falando de 94 para 95. E a estrutura foi uma cena assim de 15 minutos de gravação, de captação, e no ar, se não me engano, foi 2 minutos no ar. Tinha assim um case com vários monitores, tinha câmera no Traveling, tinha uma gruazinha, tinha umas 4, 5 câmeras, e tinha um pessoal sentado, montaram uma estrutura para sentar, o fone, para o pessoal acompanhar texto, gente do roteiro, né, da novela, gente do texto, então gente de produção, enfim, um monte de produção ali que cada novela exige a sua, então eu via, a gente bateu o olho, eles tinham umas 10, 12 pessoas sentadas no banco, ouvindo, anotando, conversando, numa simples externa, que quando a gente foi ver no ar, eram 2 minutos, muita figuração, mas uma coisa muito rápida. Então, assim, às vezes, a produção tem isso, você faz, você se mata para se produzir para aquele projeto, e quando você vê, como eu falei, pouca coisa, a gente se matava, montava uma casa do Papai Noel linda, maravilhosa, os brinquedos, tudo, fazia uma fotografia linda, não sei o que, quando você vê, parecia só o Papai Noel em close, de repente abria a porta e não aparecia mais nada. Então, em produção tem muito disso também, de, de você se matar assim, mas eu estou falando assim, de deixar tudo em ordem, tudo lindo, maravilhoso. Claro que você vai receber os teus méritos nos bastidores, todo mundo vai reconhecer seu trabalho, tudo, mas vai chegar no ar, você fala, tá, mas cadê? Ainda mais quem é leigo, fala, mas qual é o seu trabalho, sabe, esse tipo de coisa. Então, e cada tipo de produção, e cada tipo de exemplo desse requer uma produção diferente. Eu já trabalhei em talk show, programa de entrevista, que tinha brincadeira, então tinha que produzir a brincadeira. Ah, como que é essa brincadeira? Ah, não, ele vai desenhar, então precisa de um cavalete, precisa de um bloco de papel, então para ele desenhar grande, com que caneta que ele vai desenhar, caneta X ou lápis de cor, tem que produzir tudo isso. Não, a gente vai, eu preciso de papel picado, aí providencia papel picado, não, tem um momento que a gente vai apagar tudo, vão ter velas, aí, não, ele vai aprender a cortar um bolo, então, pô, a gente precisa comprar pelo menos 3 bolos, já que ele vai brincar de cortar o bolo. Então, o talk show também é muita produção. Às vezes você vê um talk show simples e tal, as duas pessoas, a banda como é o do Jô Soares, mas é uma produção enorme por trás para tomar conta do cenário, para tomar conta da banda, para tomar conta do Jô, para tomar conta dos convidados, para tomar conta do público, da plateia, que se mistura é, gente figuração com convidados mesmo da emissora, do programa, e com os convidados que vão participar da gravação. Então, essa plateia também mistura-se de tudo. Então, tudo isso aí, um programa simples desse, você vê quantas frentes de produção
eu não falei aqui rapidamente, aí tem que ter camarim para tudo isso, para a banda, para o apresentador, para os convidados, maquiagem para todo mundo. Então, assim, você vê um programinha pequeno, mas o tanto de coisa que requer. O documentário depende muito também dos formatos, já falei de alguns deles aqui. Tem um documentário, por exemplo, do Discovery, que é de bicho, de animal, que a produção só contrata o fotógrafo, o cinegrafista, professor, o diretor de fotografia, que é o cinegrafista, que já tem todo o equipamento, que já é acostumado com aquilo, então você contrata a pessoa, fala, só vai ficar 2 meses lá, enfiado naquela floresta, faz toda a produção para ele montar lá o buraco, fazer tudo, porque às vezes o trabalho dele é ficar realmente parado naquele lugar, todo camuflado, ele tem ali um fogãozinho, ele tem toda uma estrutura para se manter naquele lugar, e é uma produção simples, mas é uma produção que precisa são muitos detalhes. É só o produtor com esse fotógrafo, com esse cinegrafista e todo o apoio que ele precisa para fazer o bom trabalho dele. Em eventos diversos, já falei aqui de festival, de premiação, esses eventos de música, de show, tudo isso aí tem que ter uma produção por trás de cada CD. Numa transmissão de show tem 3, 4 repórteres, tem 3, 4 produtores, assistentes de produção por trás desses pontos para dar o apoio. Preciso que se vá até não sei aonde pegar tal informação, que não deixe, preciso de 3 tabelas aqui, enfim, preciso de um pano para limpar a lente, os panos que estão aqui. Aí a produção vai atrás, tem que dar, como eu falei, e tenho repetido aqui, tem que dar todo o apoio para que o trabalho seja bem feito, para a produção externa, que vai marcar toda a equipe, vai marcar o local, vai pegar toda a autorização para tudo, os horários, vai marcar com todo mundo, vai pensar na logística, todo mundo então chega aqui às 7 na produtora, porque assim a gente se organiza até carregar a van e não sei o que, a gente sai então 20 para as 8, a gente tem 40 minutos aí para tomar um café rápido aqui e colocar o equipamento na van. Então a gente sai, vou marcar com todo mundo aqui às 7 para a gente sair 15 para as 8. Então a produção tem que pensar em toda essa logística. Eu falei da 5.6 e da Cinema Centro, que é exatamente isso que eu fazia, assistente de produção de objetos, que a gente fazia exatamente, montava o quarto, montava o banheiro, a cozinha, seja o cenário que for, eu ia buscar com uma Kombi, ia buscar todos os objetos para esse cenário, a poltrona, a cama, a pia, a banheira, o chuveiro, a roupa de cama, toalha, precisava tudo. Aí pegava tudo, levava para o estúdio, a gente montava, é uma mudança, praticamente uma mudança. Eu fiquei fera em mudança. Até hoje, quando eu tenho que me mudar, eu sem encaixotar, sem anotar, porque isso aí tudo eu fazia. Aí pegava tudo isso, levava para o estúdio, aí terminava a filmagem, aí desmontava tudo, botava tudo na caixa de novo, fechava tudo, botava tudo no carro e devolvia cada objeto para o seu lugar correto. Então, assim, era uma loucura, foi uma grande escola para mim. Mas fazer produção de objeto não é fácil, e era isso que eu fazia na 5.6. Na Cinema Centro já era uma coisa mais produção geral, o que precisava fazer, produzia locação, produzia o ônibus para figuração, produzia-se de tudo. Por isso que eu digo que é uma coisa que é para a vida, a gente aprende e a gente passa a ter contato com profissionais dos mais variados para tudo que a gente precisa, inclusive na vida. Tem essa produção de realities e séries como No Limite, no Largados e Piratas, que é mais ou menos como eu falei, deu exemplo do Discovery, que você, como é feito longe, então precisa pensar na logística do material bruto, aonde que vai ficar a equipe, precisa ter uma base, que seja um hotelzinho, uma pousada, precisa ter um lugar perto de onde o pessoal do Largados e Pelados vai ficar, perto de onde o pessoal do No Limite vai ficar,
porque à noite, quem já viu Largados e Pelados, à noite a captação é com câmeras especiais para captação à noite e câmeras fixas, e durante o dia tem uma equipe, tem uma ou duas, dependendo do programa, uma ou duas equipes acompanhando os participantes, mas não tem interação nem nada. Então chega uma hora que essa equipe precisa ir embora, então vem o carro, busca a equipe que vai para a pousada, né, os câmeras, assistentes, tudo, e que vão lá tomar banho, almoçar, jantar, enfim, tem a base deles. Então, tudo isso tem que ser pensado em programas como esses que tem viagem, que a equipe fica longe 1 mês, 2 meses, não sei, 3 meses, aí depende muito. Então, tudo isso aí, a produção tem que pensar nos mínimos detalhes. Isso já começa na pré-produção, com a direção tentando tendo que entender todos os núcleos que vão fazer parte desse projeto, precisam passar para a produção as suas necessidades. Olha, eu vou ter uma equipe técnica aqui de 50 pessoas, eu preciso de alimentação, quarto, banheiro, internet, câmera e não sei o quê, e começando a água e tudo para todo mundo, tá? A produção vai providenciar tudo isso. Então é um trabalho bastante que exige muito a produção, exige bastante do profissional. Mas é isso, faz acontecer. E o melhor exemplo, como eu falei no início, é desse, que é a produção que você faz na tua casa. Você tem que consertar o chuveiro, você tem que consertar a maçaneta da porta, você tem que fazer compra. Isso é produção. Tem que passar na loja, tem que passar coisas da vida. Tudo é produção. E tem que ser proativo, tem que ser esperto. A produção te deixa mais esperto, inclusive, mais com a percepção, com a coisa de pensar rápido, de sempre buscar soluções. Então, isso é muito bom, isso é muito. Como eu dei o exemplo de amigos que falam, é prazeroso ver isso tudo funcionar, ver que deu tudo certo. É isso, é pegar, se tiver um pepino, é a produção que vai resolver o problema. Não tem, claro que vai ter apoio de quem precisa ter, mas os problemas precisam ser resolvidos sempre pela produção. Então é isso, uma geralzona sobre essa área que é tão importante para o audiovisual, de suma importância para o audiovisual, seja qual for a área do audiovisual. E, mais uma vez, lembro, tem muito jornalista formado com diploma que hoje é produtor, são produtores, excelentes produtores, e que trabalham muito bem, e que o jornalismo ajudou muito porque precisa-se, como eu falei, tudo é produção. Num telejornal, tem produção na redação de um jornal, de um jornal impresso, tem produção. Então, isso não é o jornalismo de entretenimento, mais uma vez mostrando que está tudo junto, está tudo misturado, e só enriquece mais o trabalho do jornalista. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para você que gosta desse assunto. Eu agradeço a companhia em mais esse vídeo. A gente se vê nos próximos. Muito obrigado e um abraço.